Olá, boa noite a todos. Bem, pelo menos para mim é boa noite, agora são quase meia-noite e meia. Eu fico muito feliz de participar desse primeiro Conalfam, desse fórum, né, desse ciclo virtual de palestras sobre literatura. Eu fico muito feliz em ver que cada vez mais pessoas estão interessadas em literatura e utilizando meios virtuais, como a internet, e todas as tecnologias que à disposição. Vamos lá. Meu nome é Leonardo Alquim. Eu vou falar sobre ficção científica, literatura de ficção científica. E antes de começar, eu vou dar um rápido panorama sobre mim, muito mais do que falar sobre mim, é um pouco porque eu acredito que a gente contar nossa trajetória fica mais fácil para que entendam a maneira como a gente pensa, né? E a literatura nada mais que isso, uma maneira como você pensa e que você precisa expressar, e a pessoa precisa entender o que você pensa. Eu costumo dizer que eu sou ator por formação, eu sou publicitário por ocupação e sou escritor por vocação e paixão. E estou falando tudo isso porque eu acredito no paradoxo. Essa eu acho que é a chave da minha forma de pensar. E o paradoxo não é uma questão de contradição. O paradoxo é uma questão de colocar duas ou mais verdades convivendo, coexistindo, e elas se contradizem, elas se negam, mas elas existem. E como podem existir várias verdades, né? Eu estou falando disso porque na minha trajetória, formado como ator, me desenvolvi como escritor e hoje trabalho como publicitário, existe um paradoxo. Não tanto nessa trajetória, mas na maneira como a literatura ela floresceu nesse meu primeiro romance. Porque eu não trato de questões da publicidade, ou questões do teatro, ou questões humanas, humanísticas apenas. Apenas. Existe tudo isso também. Mas muito mais, digamos, muito mais presente, claramente, está a ciência exata nesse meu primeiro trabalho de literatura. Está a física, está a química, está a biologia, mas aqui no caso tratado como a biotecnologia, né? Está a cosmologia, a astrofísica. Então, é muito curioso, ah, eu que não tenho nenhuma habilidade nas ciências exatas e que sempre escrevi, fui ter que estudar durante 5 anos profundamente nas ciências exatas para conseguir expressar o meu pensamento. Isso é um paradoxo, né? Sou péssimo em ciências exatas e escrevi um livro sobre mecânica quântica, física quântica, astrofísica. E, e esse é o ponto de partida do Paralelos. Mas voltando um pouquinho, queria me apresentar então como autor de teatro. Eu comecei no teatro como ator, como eu já disse. Eu acho que essa questão de... corta, vamos voltar. Esse é o Paralelos, esse é o paradoxo do Paralelos. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho e falar também do paradoxo que existe na minha atuação dramática, na minha formação como ator e na minha escrita. Eu trabalhei muitos anos como ator e isso me deu uma profundidade do personagem, uma necessidade de me aprofundar no personagem.
porque muitas vezes eu não tinha grandes papéis, mas eu precisava me aprofundar em todos os personagens. E eu acredito que a grande literatura, seja ela de ficção, seja ela de ficção científica, seja ela de ficção convencional, enfim, ela só existe como uma história forte quando ela tem personagens fortes, todos eles. Não apenas o protagonista, não apenas o antagonista, mas todos os personagens que acertam. A história só é contada de uma maneira forte quando todos concordam, quando todos, como eu posso dizer, ajudam a manutenção dessa história sendo contada, ajudam a narrativa dessa história. Então, essa foi a minha formação como ator e depois cheguei até a literatura. Mas antes de chegar à literatura, eu passei pelo teatro como escrita, como dramaturgo. Eu escrevi várias peças, recebi vários prêmios, prêmio SESI, prêmio SESC, e eu tenho publicado alguns livros de teatro, gostaria de mostrar para vocês, publicados pela editora Giostre, Tia Margarete, ou Noite das Ilusões, também o Antes do Fim, e o Quarto 77, que foi um texto que foi indicado ao Prêmio Shell. E estamos aqui para falar do Paralelos. Né? Esse que é o romance que foi editado pela editora Geração. Aqui são um romance bastante extenso, são quase 500 páginas, como eu disse, 5 anos de pesquisas que me levaram a Paralelos. Muito bem. Eu acredito na literatura porque eu acredito no paradoxo. A minha vida, eu posso dizer, que ela foi feita em cima de paradoxos. E eu acho que a literatura é, acima de todas as outras manifestações artísticas, a que mais trabalha, a que melhor trabalha a questão do paradoxo. Não estou querendo criar uma valoração para as artes, música é mais pura, teatro é mais completo, as artes plásticas são mais belas. A minha opinião pessoal é que a literatura ela consegue ir mais fundo na questão do paradoxo, do conflito, porque ela traz em si um grande paradoxo, que é poder trabalhar com a imaginação dentro de regras estritas da narrativa. Ou seja, a melhor literatura é aquela que tem a imaginação livre e trabalha dentro de regras estritas. Regras não determinadas por outras pessoas. Regras muitas vezes impostas pelo próprio autor. Você não pode sair escrevendo livremente. Quer dizer, você pode fazer o que você quiser. Mas esse sair escrevendo livremente, ele tem regras implícitas do próprio autor. E ele segue essas regras. Jack Kerouac, quando escreveu On the Road, dizem que escreveu uma noite datilografando desesperadamente, parece um romance sem regras. Mas não é verdade. Ele tem regras estritas. E esse é um paradoxo que me encanta na literatura. A liberdade e a rigidez das regras. E aqui a gente vai entrar um pouco nessa questão da narrativa como um ponto principal não apenas da ficção científica, como qualquer literatura de ficção, não as de não ficção, como biografias, estudos, teses, né, autoajuda, mas a literatura de ficção ela precisa de uma narrativa, ou seja, contar uma história. E aqui eu vou fazer uma outra digressão do tema ficção científica para dizer por que a literatura me encanta tanto. Porque nós, desde os nossos primeiros ancestrais, nós vivemos contando histórias. E a literatura nada mais é do que contar história. Se eu te perguntar o
que é mais essencial numa pessoa? O que, se nós tirarmos dessa pessoa, a pessoa vai morrer primeiro? Qual é a necessidade vital mais premente de uma pessoa? Claro que a maioria das pessoas vai responder respirar. Óbvio. Uma pessoa fica 1 minuto, 2 minutos sem respirar, ela já começa a ficar mal, 3, 4 minutos, ela morre. Os grandes recordistas de apneia são 7, 8 minutos. Poucos minutos a pessoa morre. Qual é a segunda coisa? Que se você retirar de alguém, ela morre. Se você respondeu água, beber água, errou. Foram feitos estudos, e aqui o Paralelos me ensinou a pesquisar e sempre dar valor à pesquisa. Existem estudos que comprovam que uma pessoa que fica privada da capacidade de contar histórias por mais de 2 dias, entre 1 e 2 dias, ela começa a ter uma pane cerebral. A pessoa com 3 dias sem contar histórias, ela simplesmente enlouquece. É claro que ela pode contar história para si mesma. Uma pessoa pode morar sozinha, pode viver isolado, mas ele vai conversar com as paredes, com o seu cachorro, com as plantas, vai contar histórias para si ou para amigos imaginários, mas sempre vai contar histórias. Água, você pode ficar 10 dias sem beber, 8 dias sem beber. Comida você pode ficar 50, 40, 60 dias. Contar histórias, você em 2 dias você começa a ter uma morte cerebral. Então, contar história é essencial. E literatura é contar história. E literatura de ficção científica é contar a história além do que nós conhecemos. Ir além daquilo que é simplesmente visto e imaginado. É imaginar algo mais. Isso me fez ir para o lado da ficção. Mas não porque eu fosse um grande fã de ficção. Eu quase sou um leigo em ficção científica. Eu conheço alguns poucos autores, como Isaac Asimov, Aldous Huxley, George Orwell, mas não sou um aficionado em ficção científica. Mas aconteceu comigo uma coisa curiosa, real, que uma noite eu dormi e na manhã seguinte eu não acordei. Eu tive uma convulsão muito forte e a minha esposa presenciou isso por volta de 8h30 da manhã e eu tive uma experiência de quase morte. A minha esposa percebeu que eu estava sem respirar, começou a ficar azul, ela chamou ajuda, chamou o porteiro e ela percebeu então, com a ajuda do porteiro, eles não são especialistas em medicina, perceberam que eu também estava sem batimentos cardíacos e isso já fazia alguns minutos. Você lembra que eu falei que alguns minutos a pessoa morre sem respirar. Eu já estava sem respirar vários minutos. Até que depois de muita massagem cardíaca, voltei. E foi a partir desse momento, a partir dessa experiência de quase morte, que eu resolvi escrever o Paralelos. Eu tinha um esboço de ideia de uma história um pouco embrionária, mas esse foi o impulso primeiro, ou seja, uma experiência de quase morte me fez mergulhar na literatura para vou escrever o meu primeiro livro. Mas aí eu me deparei com um problema, que é como eu vou ambientar isso. Isso que eu percebi nessa experiência de quase morte. Eu não vi nenhum túnel, nenhuma luz branca, nem me vi fora do corpo, nem encontrei nenhum dos meus parentes que já se foram. Eu tive uma percepção de existir sem estar, ou seja, ser sem estar. Eu tive a percepção de que a vida biológica, esse ciclo biológico do carbono, que tem início, meio e fim, ele continua. Não como
uma identidade. O Leonardo desapareceu. Ele já não era importante. Existia algo que que não pressupunha nome. Existia algo que ia além das nossas fronteiras. Então, ao criar essa história, eu não queria que ela resvalasse no espiritismo, apesar de muitos espíritas terem me procurado, mas eu não queria que ela resvalasse numa ficção científica rasa e criasse um invencionice de um outro mundo. Eu já vi algumas ficções científicas bem baratas, que mostram, sabe, sem nenhum tipo de base, viagem no tempo, sabe, do outro lado do buraco negro, ida e volta, sabe, seres estranhos, extraterrestres, tudo isso só feito com a imaginação pura. A imaginação precisa estar calcada na experiência e também na pesquisa. Na ficção científica, a pesquisa científica ela é fundamental. Então, eu precisava de um arcabouço, de uma consistência, de um cenário, de um conceito que eu pudesse colocar os paralelos. E por isso eu fui procurar na física quântica, na, na biociência, na astrofísica, todos esses conceitos para que eu pudesse desenvolver a história. Né? E aqui eu volto a falar da importância de contar a história. Porque na ficção científica, eu acabei de dizer que é muito importante a pesquisa, mas ela precisa desaparecer. É preciso fazer toda a pesquisa, se calcar de dados, se calcar de informações, para depois jogá-la fora. Eu não estou falando de ciências. Eu não estou criando um tratado sobre física quântica. Eu não tenho nem capacidade para isso. Eu estou contando uma história. E a minha história é uma história de ação. A minha história é um thriller. A minha história é uma história humana. Uma história que fala de dois irmãos, que fala de uma mãe, que fala de amor, de frustração, de medo, de derrocada, de morte. Então, para falar de tudo isso, eu preciso deixar a pesquisa, ela entra para corroborar aquilo que está sendo dito, para você não criar um invencionismo qualquer. Um exemplo que eu gosto de citar, Matrix, um filme de ficção científica que eu acho exemplar, porque ele é um filme de ação, ele é um filme que te tira o fôlego, ele é um filme que tem vários elementos bons de uma história, tem um protagonista, você tem um romance, você tem um mítico, mas ele é tão bem construído, a trama é tão bem urdida na questão científica que você chega ao ponto de pensar, pode ser assim, a realidade pode ser assim. Não que eu vá acreditar que nós vivemos numa Matrix, mas poderíamos viver. No filme, principalmente no primeiro, tudo é feito de maneira a não ter furos. Você percebe que existe uma lógica dentro daquele absurdo. Então a ficção científica, a literatura de ficção científica precisa encontrar a lógica do absurdo. Então quem quer escrever ficção científica, e eu não estou aqui cagando regras, desculpa a expressão, eu não estou aqui ditando regras, mas não dá para criar um mundo sem você ter um domínio dos conceitos, sem estudar filosofia, Schopenhauer, Nietzsche, sem você saber a diferença da filosofia de Schopenhauer para de Hegel, sabe? Você tem que ter isso muito claramente para criar esses conceitos que depois vão dar no Matrix. Uma história de ação, uma história rápida, aquela que você não consegue desgrudar. Não é de graça. Tem muito, muito trabalho, muita pesquisa, que é jogada fora
dentro da narrativa. Se a pesquisa não é jogada fora, a narrativa fica pesada, fica chata. Então eu vou contar um pouco da história, sem revelar spoilers, que é um termo que eu não gosto muito, eu pego muito da moda dessa questão das séries, mas eu vou entrar um pouco na história do Paralelos. Quando eu decidi escrever o Paralelos, eu decidi escrever o livro que eu gostaria de ler, que era um livro que tinha consistência, que eu percebia que estava me dando algo, né, relevante, algo para pensar, que estava me levando a fazer reflexões mais profundas, mas que fosse muito divertido, que fosse muito entretenimento muito gostoso, que fosse muito sexy, que me seduzisse, que não me deixasse largá-lo. Esse era o livro que eu queria ler. Existem livros assim. Eu os adoro. Estou cercado de livros assim. E eu decidi escrever um livro assim. E eu espero que você descubra esse livro e embarque nessa aventura. Eu vou dar dar um gostinho para vocês do que é o Paralelos. Como eu disse, o Paralelos, o impulso foi uma experiência de quase morte. E depois eu fui pesquisar bastante. Então, com toda essa complexidade envolvida, eu precisava ser simples na narrativa, para que ela fluísse bem, para que eu conseguisse expressar a minha imaginação, expressar a maneira como eu penso. E como eu estava dizendo, querendo mostrar mundos paralelos, universos paralelos, a metáfora mais próxima, mais direta e mais simples que eu encontrei foi colocar não um protagonista, mas dois. É uma dupla de irmãos gêmeos, Vitor e Alexandre. Eles são dois caras de 17 anos que são como vários de nós quando temos 17 anos, com todos os seus problemas, os seus conflitos e as suas delícias. E o livro começa quando eles estão num acampamento de escola e na volta desse acampamento, um ônibus repleto de estudantes sofre um terrível acidente e todos morrem. Todos, exceto um. Todos, exceto um dos gêmeos. E aí começa o grande conflito, porque morreu o gênio errado. A cadeia dos desígnios, que é uma questão física, muito mais, e também espiritualista, mas muito mais do que uma invenção, mas é uma questão física, essa cadeia cosmológica, essa cadeia físico-quântica dos desígnios, ela cometeu um erro. Ela fez com que uma pessoa entrasse na dimensão da antimatéria, esse universo paralelo que se passa parte do livro, sem ter morrido, não sem ter morrido, faz com que, corta, faz com que uma pessoa tenha entrado na dimensão da antimatéria antes da hora. E, por outro lado, faz com que uma pessoa que não tem mais direito a viver continue aqui na dimensão da matéria. Esse descompasso, essa coisa que pode parecer pequena, causa uma fissura que pode levar a um grande colapso nas regras da existência, da perpetuação da existência. E o grande propósito universal é a perpetuação da existência. E aí entram várias questões, aí entram as tramas, as subtramas.
os dois gênios separados, um na dimensão da matéria, outro na dimensão da antimatéria, vão ter que lutar sem se comunicar, porque paralelos não se tocam, sem saber exatamente o que está acontecendo, mas eles vão sendo munidos de informações aos poucos, percebendo que estão envolvidos em algo que eles não sabem nem o que é, mas que eles precisam resolver, e vão aparecendo outras personagens, tanto na vida quanto na antivida, né? Até que eles tenham que criar uma solução para um problema sem solução. Um paradoxo. Eles precisam resolver um paradoxo. E isso é feito no final do livro. Porque paralelos, a definição de paralelos, apesar do paralelo ser matemática, geometria, a definição de paralelos é poesia pura. Paralelos são duas linhas que se encontram no infinito. E o Alexandre e o Vitor, eles vão se encontrar no infinito. Infinito. O que é o infinito? E aqui entra o papel da ficção científica. Parte do livro ele é todo narrado aqui, digamos, desse mundo. Né? Pessoas que estão vivendo seus problemas reais e tal. Parte é vivido num mundo que não existe. E aí eu tive que criar esse mundo e levá-lo às raias do infinito. Pensar além do que a gente conhece. E aí existe um momento mágico da ficção, que é aquele momento que você estudou tudo o que é conhecido e a partir desse momento não há mais possibilidade de ir além, porque a ciência é uma pequena fresta que te abre para o conhecimento, mas ainda assim ela é muito limitada. E ela sempre vai ter uma fronteira. Se você responde a uma pergunta, abrem-se mais perguntas. Então, a ciência em si não resolve o problema da narrativa. Esse problema da narrativa ele só pode ser resolvido a partir de uma base científica com a imaginação, com os insights criativos. E a partir daí existe esse pulo para o infinito, que é onde acontece o desfecho de grande parte das tramas do Paralelos. Inclusive, existe uma passagem em que um personagem pergunta para o outro, mas, peraí, por acaso nós estamos falando de Deus? O outro responde, nós estamos falando de algo bem anterior a Deus. Eu escrevi essa frase uma noite, aqui mesmo, nessa mesa, e pensei, que maluquice, o que pode ser anterior a Deus? Mas a frase já estava escrita. E a literatura tem disso. Né? As palavras, elas se escrevem. Né? E aí eu tive que procurar algo que fosse anterior a Deus. E aí eu tive que ir na teologia, Santo Agostinho, São Aquino, misturar com ir longe. E eu acho que existe alguns insights bem interessantes. Que eu acredito mesmo neles. Acredito que cientificamente, filosoficamente, mesmo espiritualmente, Paralelos abre algumas questões bem interessantes. Há algumas possibilidades bem viáveis. Não vou dizer possíveis, nem prováveis. São viáveis. Como era antes de Deus? Como era antes do Big Bang? Como será depois? Lá, no Paralelos, está tudo escrito. Eu espero que você tenha se envolvido com essa minha palestra virtual e tenha se seduzido um pouco com essa minha narrativa para se aventurar nesse livro de
500 e tantas, 400 e tantas páginas e descobrir o que existe além da fronteira do conhecido e descobrir o que é que acontece quando duas linhas se encontram no infinito. O mundo da ficção é esse mundo onde tudo é possível a partir de uma imaginação livre, dentro de regras estritas. E se você quiser saber um pouco mais sobre Paralelos, se você quiser saber o que foi escrito sobre ele, críticas e comentários, também mais artigos relacionados a ciências, espiritualidade, você pode entrar na página do Facebook, que é www.facebook.com.br/livro paralelos. Lá temos uma comunidade de mais de 3.500 curtidas, as pessoas postam sempre o que acham. É uma maneira de você ler e poder perceber um pouco do que a gente está falando. E eu gostaria de mostrar para vocês também a versão em e-book, aqui no caso em um Kobo do Paralelos. Ele está disponível para todas as plataformas dos readers, né, e aqui no Conofan vão ser sorteados alguns e-books paralelos e depois vocês vão saber exatamente como isso vai se dar. A narrativa ela precisa de seguir uma técnica. A literatura ela é a mais livre de todas as manifestações narrativas. Se você pegar, por exemplo, um roteiro de televisão ou cinema, as regras são extremamente rígidas. Você precisa seguir quase que minuto a minuto beats e plots e viradas, enfim, uma série de questões que precisam estar ali, porque senão não adianta ter uma boa história. Se for diferente, não rola. A não ser que você vá fazer um cinema bastante experimental, né? Mas dentro de um cinema mais, digamos, convencional, não no bom sentido, mas na história como nós costumamos a ver, essas regras são muito estritas. No teatro existe uma regra muito forte também, que é você... Deixa eu voltar tudo. Eu vou falar agora um pouco sobre a técnica da narrativa. Literatura, teatro e cinema. Literatura, teatro e roteiros para TV ou cinema. A literatura de todas é a mais livre. Não que ela seja completamente livre de regras estéticas, mas o cinema, por exemplo, a TV, os roteiros, eles têm regras mesmo, um padrão que você deve seguir e para quebrá-los você precisa conhecê-los, né? Senão, realmente, eu não acredito num bom cinema se a pessoa não conhece as regras. No teatro e ainda no cinema, o fundamental é que a narrativa precisa ser mostrada em ação. No cinema você não pode falar demais. O personagem não pode discorrer, começar a dizer, contar o que aconteceu. O que a história do cinema, a narrativa, ela deve ser vista, ela deve estar em ação, deve estar praticada no conflito, no que um personagem faz, no como o outro reage, na consequência daquilo. No teatro você tem a ação, mas como você tem uma caixa cênica, um palco, você tem o diálogo, muito puramente. Porque o cinema você tem vários recursos de imagens, takes, closes, sons, que o teatro tem tudo isso, mas basicamente você tem os personagens, os atores. Então tudo que é contado é basicamente contado por diálogos. E é muito difícil esse equilíbrio entre o personagem falar demais, que você não acredita que uma personagem fale daquela maneira, conte as histórias, tudo que aconteceu, porque na vida as pessoas não falam assim,
Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter um toque disso para a história ser contada. E na literatura você não tem essas regras. Você pode contar o que acontece dentro da cabeça de um personagem, você pode ter diálogos incríveis, você pode ter sequências em que você faz o espectador, você leva o olhar do espectador como se você tivesse com uma câmera, né? Então a literatura é a mais rica, mais poderosa e a mais livre, né? E uma coisa que precisa ser respeitada é ter uma história que se encerre, mesmo que ela fique aberta a respostas. Mas você precisa deixar com que o seu espectador, o seu leitor, no caso, ele vá acompanhando o que você está dizendo. Né? Você tem que levá-lo pela mão. Geralmente através de um protagonista. No caso do Paralelos, protagonistas são dois carinhas de 17 anos. Por que 17 anos? Porque é nessa época em que sua mente está mais aberta a conceitos novos, a descobrir coisas impossíveis, né? Então, os personagens não entendem o que está acontecendo, e como pessoas de 17 anos são curiosas, são ávidas por descobrir o que está acontecendo. Então, o leitor vai sendo conduzido a toda a descoberta de toda a pesquisa científica, de todas as informações, através do olhar desse personagem de 17 anos, que vai descobrindo como funciona, por que existe a paridade entre uma partícula de matéria e uma partícula de antimatéria. Cada partícula de matéria possui no universo o seu par de antimatéria. E a cada bilhão de partículas sobra uma. A cada bilhão de partículas de antimatéria existe 1 bilhão e 1 de matéria. Ou seja, o personagem vai descobrindo esse tipo de conceito, como inflação cósmica, como velocidade supraluminal, e é através desse personagem que você vai levando o leitor, não com informações e conceitos chatos, mas vivenciando. Ele tem que ser rodeado sempre pelo conflito. Outra regra para você contar uma boa história, você tem que abrir, posicionar, mostrar claramente do que você está falando e ganhar o cara, o leitor, a leitora, nos primeiros minutos, nas primeiras páginas, onde for. E ele entrar, nossa, e ele pensar, nossa, nós temos um problema aqui, eu entendo desse problema, me identifico com esse problema. Então, essa é uma técnica. Você abre, cria empatia com o leitor, com o espectador, e através do protagonista, dos protagonistas, você leva a história, leva o espectador, leva o leitor a ir conhecendo a história por conflitos. A cada momento, a cada cena, deve haver um conflito. Não um conflito de briga, simplesmente. Pode ser um conflito engraçado, né? Pode ser um conflito puramente nonsense, mas deve haver um conflito, é preciso haver sempre uma certa dificuldade, um certo grau de dificuldade a ser superado. A questão da superação ela deve sempre estar presente e sempre precisam haver barreiras críveis, verossímeis, que o personagem vai passando. Não para que ele seja um herói, mas para que ele tenha vontade de chegar a algum lugar. E se o seu protagonista tem vontade de chegar a algum lugar, o leitor vai ter vontade de acompanhá-lo, seja em que universo for. E você, então, precisa ter os antagonistas. Não necessariamente a figura do vilão ou do mal, mas aquelas figuras que entram como conflito. Pode ser a mãe do personagem numa cena, não é uma vilã, mas ela é uma antagonista naquela cena. Na cena seguinte, é a namorada do personagem. Na cena seguinte, é o conselheiro do, da cadeia dos desígnios, do horizonte de energia, da radiação de fundo do universo. Sabe? Uma mente suprema é o seu antagonista. Então, a história vai se dando através dessa progressão de conflitos. E sempre, sempre, sempre,
em uma sequência, uma espiral, a meu ver, isso não é uma regra, mas a meu ver, uma espiral ascendente, em que você vai passando, vai transitando por todo, você vai revendo tudo que foi passado, mas não repetindo. Você vai revendo e subindo e afunilando até chegar em um ponto de contato com algo muito superior. Não estou falando aqui de superior com o sentido de Deus, nem de sentido de uma verdade, no sentido de criação, criação artística. Você tem um contato com algo superior, com algo que ainda não foi tocado, que não foi pensado. E aí você abre a reflexão das pessoas. Bem, eu espero que vocês tenham apreciado essa falação toda sobre ficção científica, sobre ficção, sobre narrativa, sobre contar histórias. E eu convido sempre todos a ler muito. E eu acredito que quando você lê ficção, não ficção, biografias, você lê coisas, filosofia, você estuda o que você gosta, você se aprofunda, você ganha um diferencial muito importante em qualquer atividade que você faça. E você ganha uma capacidade de poder raciocinar e ter uma visão de mundo um pouco mais profunda, um pouco mais rica, um pouco diferente a sua visão. Não sei se profunda, se rica, mas é a sua, porque ela é feita de uma série de referências. E espero mesmo que o Paralelos, aqui na sua versão impressa e aqui na sua versão digital, eu espero que o Paralelos possa vir a ser para vocês uma referência. Eu gostaria de terminar essa palestra reforçando o meu amor pela história bem contada. A crença nessa história bem contada. A crença que na literatura uma visão só pode ser expressa através de uma história. A crença de que personagens podem ser mais reais que pessoas. Que o mundo ficcional é mais profundo que o mundo concreto. Reforçar, eu gostaria aqui também de reforçar o meu fascínio pelo dramático, pelas surpresas súbitas, revelações que trazem mudanças. Eu quero deixar o meu amor pela verdade, porque eu creio que a mentira aleja qualquer história e qualquer autor, qualquer artista. O amor pela humanidade, pela vida que vale a pena ser vivida. O amor pela sensação. Porque eu creio que uma história nos leva a sentir delícias e dores. O amor pelo humor, que sempre deve estar presente. O amor por sonhar, porque escrevendo e lendo nós podemos tudo. Tudo, tudo através da literatura. O meu amor pela linguagem. E aí é que eu falo das regras estritas. Você não pode ter uma história solta. É preciso muito rigor com a linguagem. Eu quero deixar ressaltado aqui também o meu amor pela dualidade. Porque nada é uma coisa só. Tudo é um grande paradoxo. Não existe uma verdade absoluta. A literatura e a literatura de ficção científica nos faz pensar além, justamente para abrir reflexões para possíveis verdades, mostrando que não sei o que existe, mas existe algo além desse simples cotidiano. Eu gostaria também de deixar o meu amor pela perfeição, a obsessão pela perfeição, por escrever, reescrever, cortar, 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 cortar.
sempre pensando que o leitor não tem tempo para uma palavra a mais que esteja sobrando. É um respeito pelo leitor você saber cortar, não para deixar simples, pequeno, mas para deixar absolutamente essencial. Nada sobra. O Paralelos tem quase 500 páginas. A primeira versão tinha mais de 1000. Então eu acredito muito em cortar todo, todo trecho, cada palavra é importante, é essencial. E por fim, eu quero ressaltar o meu amor por essa coisa dolorosa, solitária, mas maravilhosa que é escrever e ler. Esperando que quem for ler terá. E eu também quero ressaltar meu amor por essa coisa dolorosa, solitária, mas maravilhosa que é ler e escrever. Esperando que quem for ler o que eu tiver escrito vá ter um pouco desse imenso prazer que eu tenho. Bom, por isso eu te convido para essa leitura, para ler, ler sempre. Porque você pode ter certeza de que uma boa história está esperando por você. É isso aí. Valeu.